Olá pessoal, bem-vindos para mais uma leitura de tarô intuitiva aqui do canal. E hoje a direção da nossa leitura vai ser Se abra para as infinitas possibilidades. A gente tem aqui a carta da estrela do mar. Então essa é uma leitura que vai falar sobre manifestação, sobre lei da atração e como você precisa trabalhar os sentimentos em você para você se abrir para as infinitas possibilidades da vida. A gente vai trabalhar aqui com dois decks de tarô, um deck de tarô, que é o The Wandering Star Tarot. Então vamos ver aqui com o tarô qual a mensagem para você sobre se abrir para as infinitas possibilidades. O que você precisa fazer na sua vida, na sua jornada, para que você consiga se abrir para as infinitas possibilidades do universo, para que você consiga realizar os seus sonhos, os seus desejos. Vamos ver aqui quais são as orientações do tarô para você nesse momento. Tarô, mostre como essas pessoas estão nesse momento em que elas precisam se abrir para as infinitas possibilidades da vida. Como essas pessoas estão nesse momento de vida? Qual é a principal energia delas nesse momento? Vocês estão vivenciando aí a carta dos enamorados, que fala muito sobre amor, relacionamentos, E é engraçado que pode ser que essa leitura seja uma leitura para você se abrir para as infinitas possibilidades de relacionamento. Eu já fiz uma leitura aqui no canal sobre relacionamentos, agora tá reforçando. Então é como se as pessoas que vão assistir esse vídeo estivessem procurando por relacionamentos. Então querem se abrir para um relacionamento, vivenciar um relacionamento, E precisam se abrir para as infinitas possibilidades. Mas ao mesmo tempo, existem dúvidas dentro dessa mente. Essa mente que quer e às vezes fica numa ambiguidade, numa dúvida sobre o que se quer. A carta dos enamorados traz essa questão, de paixão, harmonia, união, só que também pode trazer uma certa sensação de dúvida. Eu falei num vídeo aqui no canal, ou melhor, vou falar ainda, sobre a gente se sabotar. Sobre, será que é isso mesmo que eu quero? É um vídeo sobre autoestima que vai sair aqui no canal. Será que é isso mesmo que eu tô querendo pra minha vida? E isso muitas vezes vem da autossabotagem, essa dúvida de autossabotagem que não deixa a gente se abrir para as infinitas possibilidades. Então, é como se essas pessoas aqui, você que assiste esse vídeo, estivesse buscando se abrir para as infinitas possibilidades de um relacionamento. E pode ser um relacionamento que você está, que você está tentando melhorar, mas pode ser também você que está procurando se abrir para algo novo, para algo na sua vida, na sua jornada, que você quer vivenciar. E para isso você tem que estar com o coração aberto, sem dúvidas, para vivenciar aquilo que você busca, aquilo que você procura, O universo tá dando recado de relacionamento aqui. Foram 2 vídeos que eu gravei a temperança. Deixa eu mostrando para vocês, tá? A temperança. Vamos ver aqui. O 5 de ouros. O pajem de espadas. Ok, temperança, o 5 de ouros, o pajem de espadas. E o 8 de espadas, tá? Vamos lá. Então, é o seguinte, para você se abrir para as infinitas possibilidades em termos de relacionamento, em termos de relação, que é isso que o tarô norteou a gente aqui, então, a gente abriu com os enamorados, e a carta da estrela do mar. Você precisa saber dosar na sua vida os sentimentos que você tem, principalmente esses que estão te falando sobre que você não é merecedora, que você não é merecedor. Você precisa saber equilibrar o seu emocional, tá? Entrar em equilíbrio consigo mesma, considerando aquilo que você quer, aquilo que você busca, e não se deixar ouvir por uma só voz. Muitas vezes a gente traz aquelas vozes negativas na nossa vida, na nossa jornada, e a gente não consegue parar para pensar se essa voz que está falando conosco é mesmo nossa, reflete mesmo aquilo que a gente quer, ou é uma voz plantada na nossa mente. Então a gente precisa ter o equilíbrio emocional
a gente precisa trazer uma dinâmica de equilíbrio entre a razão e a intuição, a razão e a emoção dentro da nossa busca, para que a gente consiga vivenciar as nossas experiências de uma forma mais genuína. Existe aí dentro de você uma sensação de perda e de fracasso em relação a relacionamentos, né? Que pode ser de relações anteriores, de coisas que não deram certo, e você foca excessivamente nisso, né? Nessa sensação de que eu vou ser traída de novo, eu vou ser passada para trás, vão me passar a perna novamente. Existe uma sensação de que as coisas não dão certo, que você tá jogada no frio e para você não existe mais nenhum caminho, não existe mais nenhuma luz, nenhuma solução. Mas pelo contrário, o 5 de ouros ele vem falando que a gente tá nessa sensação de perda, mas a gente tem aqui, ó, uma luz ainda que se ilumina. Só que a gente tá jogado pro lado de fora, a gente não tá entendendo dentro. Então o 5 de ouros é uma carta que pede pra gente olhar um pouco mais para dentro, pra nossa luz interior. É uma carta que fala de passar frio, de estar jogado no frio do lado de fora, né? Se a gente pensar que aqui tem um vitral, então aqui tem uma edificação, a moça tá pro lado de fora da edificação, ela não tá no aconchego, naquilo que é interno, porque ela tá olhando para fora. Ela se projetou para fora. O 5 de ouros vem falando, para de olhar tanto para fora e olha um pouco mais para dentro, para a sua luz interior, para o aconchego interior do seu coração. Quando você começar a olhar mais para dentro, quando você começar a trabalhar o seu interno, você se abre para as infinitas possibilidades, principalmente em relação a relacionamentos, tá? Então, essa é uma mudança que você precisa fazer nesse momento. E você precisa conhecer as pessoas com curiosidade, querendo entender um pouco mais delas, quem elas são, o que elas fazem, que a gente tem, né, o Pajem de Espadas. Ao invés de você querer conhecer alguém para que dê certo logo, para que as coisas vão para frente logo, com uma certa expectativa de que será que é essa pessoa, vai com a curiosidade do Pajem de Espadas, vai mais devagar, vai tentando entender quem é essa pessoa com inteligência, sabe? Olhando devagar, mas também não agindo com imaturidade, que o Pajem às vezes ele traz pra gente essa questão imatura, né? O Pajem ainda como se fosse uma energia muito infantil. Então é você olhar com mais calma, no início da jornada, o que está começando aqui? Olhar com inteligência, com perspicácia para aquilo que está iniciando, ao invés de se jogar profundamente, mergulhar profundamente ou ficar receosa em excesso. Para essas questões, para você se abrir para as infinitas possibilidades, você vai precisar trabalhar crenças que você tem, crenças limitantes. Aqui a gente tem o 8 de espadas, né? Fala sobre você estar presa nas suas próprias crenças. E assim, gente, essa carta, ela vem falando muito de alguém que se prendeu, tá? Então, existe um caminho para sair disso, para se liberar disso. E você precisa fazer esse caminho. Ele depende de você. Então, se você está buscando um relacionamento, está tentando se abrir para as infinitas possibilidades, essa leitura vai ficar muito parecida com outra que eu postei aqui no canal. Ou que eu vou postar, não sei o dia que eu vou postar cada uma. Mas eu achei incrível, saíram muito parecidas, né? Para você manifestar isso, você precisa trabalhar crenças limitantes, tá? Precisa trabalhar pensamentos que você tem sobre si mesma e sobre relacionamentos que estão te prendendo aqui e não estão deixando você avançar, não estão deixando você se abrir para essas infinitas possibilidades que o universo tem para você. Vamos pensar aqui em qual arquétipo de deusa você precisa trabalhar para que você consiga diminuir essas crenças limitantes. Então, que arquétipo de deusa incorporar na sua vida, no seu dia a dia, né, para que você possa começar a vencer essas resistências, essas barreiras que esse 8 de espadas impõe para você em relação aos relacionamentos, em relação a viver uma relação, um relacionamento saudável, alegre, profundo, como dizia a afirmação da Louise Hay, né? Eu estou vivendo um relacionamento amoroso, saudável, alegre e profundo. Nós estamos felizes e em paz. Essa é uma afirmação do livrinho de afirmações positivas da Louise Hay. Então, qual é o arquétipo de deusa? Qual energia pode te ajudar a sair dessa energia do 8 de espadas
e vivenciar um relacionamento saudável. Vamos ver aqui então qual deusa sai pra gente. Ísis, renascimento. Então, a gente tem aqui o arquétipo da deusa Ísis. É você recompor todas as partes quebradas de você, né? Então, Ísis reviveu o marido dela, Osíris, recompondo todas as partes dele que estavam separadas. E ela renasce, ou melhor, ele renasce a partir disso. Então, Ísis vem falar sobre o renascimento, sobre a magia, né? Quando a gente pensa em Ísis, a gente pode pensar numa bruxa também, porque ela tinha essa ligação com a magia, com o mexer com os elementos, né? E conseguir dar vida àquilo que ela busca, àquilo que ela quer. Então você precisa recompor as suas partes quebradas, olhar para cada parte sua que está fragmentada e se recompor para se renascer para aquilo que você busca, para esse relacionamento que você está buscando. E é difícil, né, gente? Porque é um trabalho interno, não é um trabalho fácil de ser feito. Quando a gente pensa na deusa Ísis, a gente pensa naquela mulher que era esposa e mãe, né? E muitas vezes para chegar nesse patamar a gente precisa se recompor de tantas coisas. É claro que se isso for um desejo do seu coração, se não for também tá tudo bem, né? Ninguém precisa ser esposa e mãe. Mas se você tá nesse vídeo, de repente você quer se casar, você quer ter alguém. E para isso você vai precisar renascer dentro de si mesma, entender as nuances, o que tá te trazendo essa fragmentação. Ísis vem falando pra gente de fragmentação e renascimento. Então, o que te trouxe até aqui? O que está te fechando para as possibilidades e você precisa se abrir? É o renascer. Você precisa renascer para si mesma para se abrir para as possibilidades. Mas não faça isso pensando no outro, tá? Faça isso pensando em si mesma, em você, em si mesma. Pensa em se desfragmentar para si mesma, para viver uma vida boa para si mesma. E aí o outro é consequência do seu trabalho interior, né? Então lembra aqui dos 5 de ouros, olhar para dentro ao invés de olhar para fora, né? E renascer, buscar esse renascimento dentro de você, entender quais são as suas partes que estão fragmentadas, para que você possa então se sentir inteira novamente. O que foi que te fragmentou? O que foi que você acreditou que te trouxe essa fragmentação? Que você precisa unir as peças novamente. Essa é a grande questão, né, do que você precisa fazer nesse momento. Vamos ver aqui com Seasons of the Witch qual é o conselho final então para você. Aqui talvez eu precise do livrinho porque essas cartas em inglês são mais complicadinhas. Aqui a gente tem a carta Tea Magic, que seria o chá mágico, tá? Ela fala o seguinte: Reach into your subconscious, pull from the source and wave magic with intention, and the answers will unfold. É um mergulho no seu subconsciente para que você possa ter as respostas que você procura. Então você precisa nesse momento, eu diria para você como sugestão de alguém que ama Jung, para você anotar os seus sonhos, tá? Que eles podem te dar aqui, deixa eu ver o número dessa carta, 38. Eles podem te dar uma dica do que está acontecendo no seu subconsciente. Aí você pode falar para mim assim: Angélica, mas eu vou só anotar os sonhos, eu não sei interpretar. Sugestão que talvez não seja tão agradável aos olhos de quem é analista junguiano, mas é o que eu faço, então eu vou falar para vocês, tá? Você pode anotar os seus sonhos e pedir para a inteligência artificial te ajudar a interpretar, tá? Como assim? Você anota o seu sonho, anota no caderno, depois você vai lá para a inteligência artificial, não sei qual você usa, ChatGPT ou DeepSeek. Eu uso DeepSeek agora, mas o ChatGPT tem saído um pouco melhor. Não sei se é impressão minha, não na interpretação de sonhos, porque como o meu histórico já tá no DeepSeek, eu fico no DeepSeek. Mas para algumas interpretações da minha vida, o ChatGPT ele tem sido mais claro que o DeepSeek. Mas você escolhe qual é melhor para você, tá? E aí você escreve o seu sonho lá e pede para ele interpretar. A inteligência artificial traz, assim, interpretações que às vezes a gente não pensa.
E eu acho muito interessante para quem não tem, de repente, um analista junguiano toda semana para ir, só para interpretar sonhos, né? Então, não é que eu tô tirando o trabalho deles, não, né? Até porque eu tenho vontade de ser analista junguiana, mas eu acho que nesse primeiro momento vale a pena, tá? Para você pelo menos entender esse começo aqui do seu subconsciente. Essa carta fala assim, ó: o seu eu superior escolheu essa carta porque as respostas que você está procurando estão na sua frente, mas você não está conseguindo vê-las. O chá mágico irá visitá-la quando uma verdade precisa, uma verdadeira verdade, algo verdadeiro precisa ser ouvido por você e não pode mais ser negado. Então é algo que está no seu subconsciente e não pode ser negado, tá? Essa carta vem falando de uma intervenção espiritual, te dizendo que essa situação que você está cobrindo com band-aid não vai se resolver com band-aid. Você vai ter que arrancar o band-aid e olhar para ela. Que são, gente, essas crenças aqui. Cadê o 8 de espadas? Às vezes você tá colocando band-aid nisso aqui, mas você precisa arrancar o band-aid e olhar pra ferida, tá? E essa carta aqui, ó, o T-Magic, vem falando sobre isso, sobre essa necessidade de você olhar para essa ferida de verdade, tá? Então, essa carta vem falando para você olhar realmente para aquilo que você precisa enxergar. Aquilo que você tá evitando olhar por medo, por receio de não conseguir resolver. Que são essas crenças aqui instaladas nesse 8 de espadas. E aqui ela tem um chá muito legal que ela fala pra você, né? Divination Tea Spell. Seria o feitiço do chá de adivinhação. Ela vai 2 colheres de flor de lótus azul, 1 colher de rosas, pétalas de rosas, limão seco, né? Deve ser raspas de limão, e mugwort, eu não sei o que significa, eu vou colocar aqui, dried mugwort, seriam 3 colheres e mel. Coloque todos os ingredientes numa panela, numa chaleira, né? E deixe ferver por 5 minutos e beba um copo antes da sua prática. Não sei se funciona, não testei, mas tá aqui no livrinho do Oráculo Seasons of the Witch. Bom, então é essa a sua leitura de tarô intuitivo sobre as infinitas possibilidades para você se abrir. Você vai precisar trabalhar essas questões que a gente trouxe hoje, tá? A integração de si mesma, a integração de si mesmo, trabalhando as suas crenças, aquilo negativo que você acredita sobre você, olhando mais para dentro do que para fora, né? E sabendo equilibrar a sua razão e a sua emoção para que você consiga enxergar melhores possibilidades. Então, se abrir para infinitas possibilidades está dentro de fazer esse trabalho interior. Bom, se você gostou da sua leitura de tarô, clica no link aqui embaixo. Deixa seu like aqui embaixo. Se você gosta do jeito que eu faço as leituras, se você quer marcar um agendamento de tarô para você, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição e fala comigo e marca a sua consulta de tarô. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Se abra para infinitas possibilidades. Tchau, tchau.